E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu vou fazer a análise e resolução aqui dessa prova da Consulpan, tá? Do município de Guaraciaba do Norte, do Ceará. Não tenho certeza quando ela foi. Eu tenho a impressão que foi dia 13 de outubro, tá? Mas eu não tenho certeza. Então, se eu estiver falando alguma besteira aí, me desculpem, mas eu acho que foi dia 13 de outubro que foi junto com FGV Macaé. Não tenho certeza. Se não for, desculpa, mas foi agora em outubro, tá? Então, tá aqui a prova, uma prova só de 2 páginas, tá? Acredito que com alguns erros de gabarito, então não sei se teve algum recurso, se alguém entrou com recurso, se mudaram alguma coisa, mas algumas coisas aqui que eu não concordo, então eu vou discutindo com vocês ao longo aí da análise dessa prova, tá bom? Então vamos começar aqui com o texto, né? É um texto só. Eu tenho a impressão que a Consulpan anda relaxando um pouquinho na questão das provas de inglês, não sei em relação aos outros conteúdos como é que tá, mas eu tenho a impressão que uma vez a Consulpan era um pouquinho melhor na questão elaboração das provas de inglês. Não entendo por que todos esses espaços em branco no texto, se nem todos são pedidos nas questões, tá? Então não vejo o porquê, tá? Enfim. Por que essas palavras sublinhadas se elas não caem na prova? Também não entendo por quê. Então, tem muita coisa aqui que deixa a desejar nessa prova da Consulpa, tá? Então, vamos lá. Political polls. Para quem não conhece, polls é a mesma coisa que pesquisa, enquete, tá? Uma pesquisa de opinião pública. Então, esse é o significado de polls. Então, pesquisas políticas, né? Enquetes políticas. Então, essas pesquisas de opinião pública, quando está perto de uma eleição, geralmente, né? Então, political polls. Apesar da sua popularidade, as pesquisas políticas frequentemente vistas na televisão durante as eleições, algumas coisas, não, algumas vezes dão resultados que a gente não sabe o que que vai aqui, porque nem é pedido depois nas questões, né? E alguns americanos se questionam deve ser a sua veracidade, a sua credibilidade, né? Só que nem isso é perguntado depois. Tanto em 2016 como em 2020, a maioria das pesquisas nacionais superestimaram o apoio, né, aos democratas. As pesquisas visam mostrar o que as pessoas pensam em um determinado momento, mas pode ser difícil prever resultados futuros com precisão. Mallory Newell explica que pesquisas confiáveis focam em entender as opiniões públicas em vez de apenas prever os vencedores das eleições. Ela alerta, também não sabemos o que, né? Lendo muito sobre as pequenas diferenças entre pesquisas, especialmente longe do dia da eleição. E a gente fica sem entender o conteúdo do texto, porque a gente não sabe o que precisa completar e nem vem depois pedindo nas questões. Bandeiras vermelhas para más pesquisas ou para pesquisas ruins, né, incluem. Daí aqui a gente vai saber o que precisa, né? As pessoas certas e não ser claro sobre como os dados foram coletados. Os métodos de pesquisa, alguma coisa desde 2016, esse desde aqui é muito importante. Com mais pesquisas feitas online. Pesquisas online podem influenciar resultados. However, no entanto, ainda há preocupações sobre alcançar todos, especialmente em áreas rurais, sem um bom sinal de internet. Embora algumas coisas, né, desafios, as pesquisas permanecem, né, continuam importantes para alguma coisa para a opinião pública. Então, nós temos todos esses espaços em branco, mas eles só vão perguntar a partir do 6, o 6, o 7, o 8 e 9. Não sei para quem, então, se tem do 1 ao 9, eles só vão pedir o 6, o 7, o 8 e o 9. Não dá para entender essa prova, mas vamos lá. O número 6 pode ser completado corretamente
com o quê? Então, aqui, ó. Red flags for bad pools include. Inclui o quê? Don't representing não existe. Primeiro que você não usa don't e doesn't com ing. Então, essas duas aqui a gente já elimina de cara, tá? Isso daqui não existe. Você jamais vai usar do e does com ing. Isso não existe, tá? Outra coisa, o no é como é que a gente diz? Um pronome indefinido, né? Pronomes indefinidos a gente usa na frente de substantivos. No problem, I have no money, ok? He ate no fruit. Eu uso com pronomes, com substantivos, né? Então não existe isso daqui. Só pode ser not. Para você negar imperativo, para você negar gerúndio, você usa not. Então é not representing, tá? O seven, aqui ó, seven. Primeiro, eu tenho o quê? Plural. Meu sujeito está no plural. Não vai ser has, né? Não vai ser has. E o que que eu falei para vocês? O since é muito importante aqui, né? Since é muito importante. Por quê? Porque ele me dá a ideia de alguma coisa que começou no passado, aqui no caso 2016, e continua acontecendo. Isso é o quê? Present perfect. Desde 2016. Então é present perfect, né? Have changed. Aqui uma pergunta bem elaborada. The underlined words, however, concerns and remain, no parágrafo 3, tem a função do que, respectivamente. Então, eu tenho aqui, ó. However, concerns and remain. However, concerns remain. No entanto, preocupações permanecem sobre alcançar todas as pessoas, todo mundo, né? Então, however, concerns remain. Bom, primeira coisa aqui que fica mais fácil a gente observar é que concerns são preocupações, então é um substantivo, e remain permanecem, é um verbo, tá? Então, isso daqui é o mais fácil aqui. Então, concerns é um substantivo, não é um verbo, então aqui já foi, é um substantivo, não é um verbo. E remains é um verbo. Então, eu já fiquei com um advérbio, um substantivo e um verbo, tá? Vocês vão dizer, ah, mas however não é uma conjunção? However é um advérbio e pode ser também uma conjunção, depende como ele está na frase. Se ele tem o sentido de nevertheless, que é o caso aqui, nevertheless, tá? Que é porém, contudo, porém, entretanto, contudo, todavia, ele é um advérbio, tá? Ele não é uma conjunção, ele é um advérbio, ok? Procura no dicionário que você vai ver. Se ele for no sentido de qualquer maneira, tá? You can do it however you want to, daí ele é uma conjunção. The blank number 8, número 8. Número 8. Although, ah, embora haja ou existam desafios, né? Então, desafios está no plural. A gente sabe que para usar o verbo existir, a gente não pode usar have, né? E é plural, então eu tenho que usar there are. Blank number 9. Ah, essa daqui é aquela que eu não concordei com o gabarito, tá? Por quê? Diz assim, ó, polls remain important. Para mim, agora eu vi o porquê que eu tô errada. Tá? Não pode ser to understanding, não pode ser to com gerúndio, tá? Então tá certo, é a B.
For understanding. Eu não vi que era gerúndio aqui. Tá, então tá certo. É for understanding. Tinha que ser to understand, sem o gerúndio. Mas eu não vi que tinha o gerúndio. Tá, então tá certo. É for understanding. Tá. Esquece a Silvia que fez errado. Tá? Tá certo. É for understanding. É, eu não tinha visto o gerúndio, eu tava achando que era to. Uhum. Mas aí não podia ter o gerúndio aqui, ó. To understand, tá? Mas se tem gerúndio, é for understanding, tá certo. Uhum. Sorry. Tô falando comigo mesmo, tá? Henrique got a quite good offer from this American company, plus he was feeling stuck in his previous company, so he's changing jobs, né? Porque eu tenho is aqui, é this month, é esse mês, então tá dando um present continuous com ação futura, né? He's changing the jobs, não, he's changing jobs, tá? He's changing jobs. Letra D. In his new job, he has less, lesser, fewer, ou little. Less meaning than, não. Não posso usar o menos como comparativo, tá? Menos é quando eu uso só ele. No, tipo assim, how can I say? Com adjetivo, tá? Não com substantivos. O less é comparativo mais adjetivo. Eu posso usar só com adjetivo, não com substantivo, tá? Então aqui eu não posso usar. Lesser. Lesser tem um jeito único de ser usado, tá? O lesser você vai usar, por exemplo, quando você estiver falando o menos for o comparativo. Então você vai dizer, deixa eu só lembrar aqui. Oh, a minha net hoje tá triste. Não, não tô nada porque não tá dando para aguentar aqui. Então, o lesser é quando ele é o comparativo. Então, o lesser seria tipo assim, menor, tá? Ele é o comparativo, ele tá no menor, tá? Então, é como eu pegar, por exemplo, o hot e fazer hotter, tá? Quente mais quente. Aqui no caso, ele é o less, menos, então é menos, é mais menor. Que feio falar isso. É o menos que está no comparativo, é menos ainda, tá? Então, menor seria. Little é pouco, pouco, pouca. Então, não é nesse sentido. E fewer seria o comparativo de menos. Então, é menos. A gente não tem uma tradução para isso, né? E não tem, por exemplo, o comparativo de menos, mas seria o menos aqui. Aqui seria fewer. Ele tem menos reuniões do que ele tinha no emprego anterior. É estranho, gente, pelo menos eu não conheço, né, o comparativo de menos em português. Eu acho que o meu português deve ser muito ruim. Acho não, acho que eu tenho certeza. Aqui, completar então com a resposta correta. I don't know. Cara, essa banca repetiu muitas perguntas aqui. Depois a gente vai ter outra aqui parecida com o change jobs ali. I don't know anything, né? Porque é uma negativa. Negativa a gente usa any. E não é eu não conheço ninguém sobre o Canadá, eu não conheço nada sobre o Canadá. Se não tivesse o about, I don't know anyone in Canada, talvez, mas aqui só pode ser anything. Essa prova foi bem mal feita, sinceramente. Aqui, ó, essa daqui tá errado no gabarito. Her English is impressive. No gabarito, se eu não me engano, tá a letra A. Como assim, she's English? Não existe isso. Her English is impressive. O inglês dela é possessivo, né? He is a US citizen, tá? Porque o som do you, como you, é considerado consoante pela fonética.
Então eu vou usar a, é que nem eu falo a uniform. Esse som de U é consoante. Se fosse umbrella, daí é vogal. An umbrella, tá? Cuidem, isso daqui cai muito em concurso e o pessoal se perde nessas questões aqui, tá? Do I, do N. Por isso que eu digo, vai fazer o curso comigo, lá das aulas mensais que eu tenho na minha plataforma, faz a aula de artigo primeiro, segue a ordem dos meses lá dos conteúdos. Se tem a aula de artigo é porque é necessária, porque todo mundo erra, ninguém sabe direito isso daqui. Ah, eu ensino para os meus alunos, tá? Mas tu não ensina o que cai no concurso, tá? Então, cuida com isso daqui, gente. She did all this to. Ela fez tudo isso para não perder tempo. Ó, o que que eu falei? Negativa de gerúndio é not, not representing. Tá lá na outra questão, né? Negativa de, meu Deus, infinitivo também é not, tá? Not to not waste time. Negativa de gerúndio, infinitivo, imperativo é not sempre, tá? I asked, eu perguntei para ele, só que esse ele é objeto, porque está depois do verbo. I asked him some questions about his possessivo, his new house. Eu perdi a caneta, letra A. Ó, lá em cima foi change jobs, aqui é change cars. His car was quite old already and he needed a new one, so he changed cars this last week. Repetição de questão. Does the system generate reports? Yes, it does. Meu Deus, gente, isso daqui é pergunta de sétimo ano. Pergunta com does, responde com does. Um absurdo essa prova. Um absurdo. As I told you, como eu te disse, como eu te falei, as I told you, essa prova, as I told you, this company has. Gente, a mesma resposta daqui de cima. Olha aqui, repetição de perguntas. As I told you, this company has fewer. Aí vem chuva de novo, hoje tá triste aqui. Has fewer benefits. Menos benefícios, mas é o comparativo, tá? Can you see my screen? Pergunta com auxiliar, responde com o mesmo auxiliar. Sétimo ano. This condominium, esse condomínio não tem swimming pool. Condomínio doesn't have. Simple present, o condomínio aqui é terceira pessoa do singular. It não tem, ele é o sujeito, tá? For questions 39 and 40, choose the best option according to what is asked. Cara, esse daqui também, o gabarito tá errado, só pode, tá? Porque she's been sleeping, até onde eu sei, é has. She is been, aqui é ing, então isso daqui é is. E she has just finished, isso daqui é has, porque é present perfect, tá? Present perfect continuous, isso daqui é is, been, isso daqui é voz passiva, e isso daqui é present perfect. Então é has, is, has. Não tem como ser outra coisa, o gabarito diz que é letra B. Não sei quem que elaborou isso daqui. E let's go, todo mundo sabe que isso daqui é us. Cara, decepcionante essa prova da Consulpan, tá? Mas enfim, tá aqui a resolução e a análise. Nem sei se dá para chamar isso daqui de análise, porque essa prova aqui, decepcionante, tá? Eu sei que fazendo assim é uma coisa, mas para quem tá lá no dia, respondendo depois de todos os outros conteúdos, chega aqui, é cansativo, né? O sistema nervoso tá a mil. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, tá aqui a análise, tá? Então, qualquer coisa, estou à disposição. Ok, pessoal? Thank you very much and see you. Bye bye.